Então, por exemplo, se eu tiver um paciente ah, com TDAH, independente se é leve, se é moderado, se é grave, e eu não tenho a base do tratamento muito bem estabelecida, eu geralmente não indico iniciar com medicamento. Por quê? O remédio, a gente tem que entender que ele é algo que vai ajudar, mas ele não vai salvar, ele não vai fazer a diferença. E aí é onde a gente tem que entender que muitas vezes o paciente, os pais, né, se for criança, adolescente, e o paciente, se for o perfil adulto, ele vem para cá buscando um tratamento, não necessariamente o tratamento farmacológico. Mas a gente deve entender e aceitar que é comum fazer uso do medicamento. Lembrando, não é a regra usar o remédio, não é obrigatório, mas muitas vezes ele é necessário. E aí, quando começar? Algumas perguntas fizeram. Teve uma pessoa que perguntou assim: até quando utilizar a Ritalina? Não existe esse número, tá? É de até quando. O que existe é um número a partir de quando, né? Antigamente, se utilizava a Ritalina, os primeiros estudos, na verdade, até pouco tempo, de alguma forma, os estudos eles eram feitos para crianças a partir de 6 anos de idade. O que é que a gente sabe hoje? Só pode a partir de 6 anos? Não. A gente pode fazer antes. Inclusive, tem um belo estudo aqui da USP que mostra que em crianças a partir de 3 anos, se alguém engano, 4 anos, já é feito o metilfenidato, que é a Ritalina. Mas o que é que a gente vê? Quanto mais novo o paciente, maior a chance de ele apresentar um efeito indesejado. Muitas vezes é um efeito colateral que o medicamento vem apresentar, o paciente vem apresentar no medicamento, ou então até um efeito paradoxal, que é um pouco o contrário do que é proposto. Porque esses medicamentos, os psicoestimulantes, eles trabalham nos sintomas nucleares do TDAH, que seria o quê? A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, assim, você disser, nossa, quer dizer que o paciente, de um modo geral, apresenta três coisas e ele vai lá para resolver três coisas. Bem, na teoria é assim, na prática varia. Por que varia? Porque existe a individualidade do ser, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai entrar com um medicamento, a gente quer, lógico, que o paciente faça uso daquilo que é melhor. Então, via de regra, a gente entra com um psicoestimulante. Mas tem um pequeno detalhe. Há pouco eu disse que nem sempre a gente vai entrar com um psicoestimulante. Por que que existem algumas ressalvas? Uma delas é quando o paciente TDAH ele vem apresentando uma comorbidade que é muito comum, que se chama transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Inclusive foram feitas perguntas nesse sentido. Pacientes que têm TDAH e ansiedade mais marcante, os psicoestimulantes, seja o metilfenidato, seja a lisdexanfetamina, podem piorar os sintomas ansiosos. E aí, nesse cenário, eu trago o outro grupo de medicamento que a gente usa aqui no Brasil, que recentemente chegou, recentemente, que eu digo há 2 anos, que se chama atomoxetina ou Atenta. Ele é um medicamento que não vai lá, estimula o receptor, ele age também na região do córtex pré-frontal, mas de uma forma diferente, onde ele aumenta a biodisponibilidade da noradrenalina, por exemplo. Então, assim, é um medicamento bom? Ele é um medicamento bom. Ele tem uma forma diferente de utilizar, que aqui não convém trazer nessa live, mas de um modo geral, a maior indicação do não estimulante seria quando o paciente tem um sintoma importante de ansiedade. E aí me perguntam, mas doutor, eu não posso tratar, eu quero muito usar o psicoestimulante, como por exemplo a Ritalina, metilfenidato. Eu não posso tratar a ansiedade com medicamento e depois entrar com a Ritalina ou entrar com os dois ao mesmo tempo? Pode, na verdade tudo é válido, uma vez que a gente entende que se o paciente tem o tratamento não farmacológico muito bem estabelecido, eu entendo que o momento adequado agora é de tratar a ansiedade para depois entrar com o estimulante, assim vai ser feito. Agora, entrar com os dois ao mesmo tempo, via de regra, a gente não faz, porque o tratamento farmacológico dos sintomas relacionados à transtorno de ansiedade generalizada, eles demoram 2, 4 semanas para tomar forma. Já o psicoestimulante, ele geralmente, ele faz efeito na hora. Que eu até brinco dizendo que é uma droga leia-se fármaco, é um fármaco honesto. Entrou, fez efeito. Não entrou, não faz. Então, assim, a tomada de decisão do uso do medicamento, ela deve ser uma decisão compartilhada. Compartilhada por quem? Lógico que quem dá a canetada e o carinho sou eu, isso é fato.
Mas isso deve ser compartilhado porque eu tenho que entender o que é que o paciente e a família podem proporcionar para o acompanhamento e para o retorno daquele paciente. Retorno que eu digo de benefícios. E lógico, deve ser um acompanhamento de perto, porque pode ser que o paciente apresente efeitos colaterais maiores ou menores dos medicamentos. E já entrando nessa parte de efeitos colaterais, via de regra, o que é que a gente tem? Pacientes que são TDAH e fazem uso da Ritalina e do Venvanse, a dexanfetamina, os efeitos colaterais mais comuns, eu diria, o mais comum disparado é a redução do apetite. É tão comum que, por exemplo, para a gente ter ideia, pacientes não TDAHs no Brasil, eles podem utilizar a lisdexanfetamina, que é o Venvanse mais conhecido, para tratar transtorno de obesidade, por exemplo. Porque vai reduzir o apetite, mesmo que o paciente não tenha TDAH, para vocês terem ideia. Ou seja, a gente lança a mão do uso de um medicamento, mas eu não quero o efeito benéfico dele, eu quero o colateral. Então, isso acontece com muita frequência. E aí a gente vai colocar numa balança. O paciente pode apresentar redução do apetite, em alguns casos apresenta alteração do humor, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, existem pacientes que ficam um pouco apáticos, inclusive boa parte das vezes o não uso do medicamento é por alteração do humor. Crianças pequenas às vezes, e aí a gente não pode, não dá para entrar nesse mérito, mas eu vou dizer que paciente T e TDAH quando a gente entra com estimulante, muitas vezes ele piora o comportamento. Às vezes a gente espera 1 ou 2 semanas, mesmo em dose baixa, tá? Mesmo em dose baixa. O paciente apresenta uma alteração de comportamento e sustenta, aí a gente tem que trocar a estratégia. Muitas vezes podem apresentar dor de cabeça, não é comum redução do aporte hídrico, então apresenta ressecamento de boca. Alguns podem apresentar desconforto do trato gastrointestinal, manifesto por dor abdominal ou náusea. Então, sim, existe uma miríade de manifestações de efeitos colaterais, mas vale lembrar que cada um, ou seja, cada organismo funciona de uma forma diferente. Vão ter pessoas que vão tomar um medicamento e alteram o comportamento e os pais demonizam o uso do remédio. A ideia não é que isso aconteça, mas eu também, em consulta, tenho que informar que pode acontecer disso, de o paciente manifestar de um modo geral um efeito paradoxal e que o paciente, né, os pais, na verdade, têm que entrar em contato para a gente tomar essa decisão. Então isso é muito sério, não é só tomar o medicamento. E principalmente quando a gente começa o medicamento, tem que fazer o acompanhamento de perto, tá bom?